Queridos irmãos e irmãs, sexto dia do nosso jubileu, sexto domingo da Páscoa. Vivemos a alegria com toda a igreja de celebrarmos a vitória definitiva de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, nos abrindo o horizonte da salvação. E o jubileu é a ocasião justamente de graça, uma oportunidade que nos é concedida de estreitar ainda mais os nossos laços de comunhão com esse Deus de amor. Toda a liturgia da palavra deste sexto domingo da Páscoa é perpassada pelo tema do amor. Hoje temos aqui a participação especial da comunidade do Bom Jesus. É uma feliz coincidência, porque nós vemos a expressão justamente do coração do bom Jesus nessas palavras que nós ouvimos nesse Evangelho. Outra feliz coincidência, hoje é Dia das Mães. E o amor de mãe é, por excelência, o amor mais forte do ser humano, não é? E que é a figura do amor de Deus, da ternura de Deus, do cuidado de Deus para com toda a humanidade. Então vejamos um pouco esse texto do Evangelho, capítulo 15 de São João, que pertence a uma seção maior, que é justamente o chamado testamento espiritual de Jesus, pouco antes da sua paixão, da sua morte, seu discurso de despedida, mas lido agora no tempo pascal. Então, ele é lido no período em que nós já celebramos a vitória. Mas não significa que ele era um testamento só para quem estava antes da paixão. Ele é anúncio da boa notícia, daquilo que a Páscoa alcançou para nós. É um texto de uma grande profundidade, de uma grande beleza, de uma grande consolação. Tanto que ele tem voltado nesses dias na liturgia com versículos às vezes diferentes. Hoje temos estes versículos aqui. A primeira coisa que Jesus diz, meus queridos irmãos e irmãs, e eu os convido a uma espécie assim de meditação e contemplação, os que estão aqui, os que estão em casa, e vou pedir a ajuda da nossa Pascom. Jesus diz assim: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Ontem nós tivemos a graça de participar lá na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, em Conselheiro Lafayette, da ordenação de 4 novos padres para a nossa Arquidiocese de Mariana. Entre eles, o Ronaldo Henrique Furtado, que nós até rezamos esses dias todos aqui, que por 2 anos esteve na nossa paróquia aos finais de semana, no seu estágio pastoral, nos tempos de seminarista. Também o Leonardo Sérgio, que residiu aqui em Viçosa, colaborando especialmente na paróquia de São Silvestre. Foi esse período da pandemia, né? Então um período um pouco mais difícil, antes ainda da sua ordenação diaconal. Inclusive nos ajudou aqui também, por exemplo, no ano passado, no mês da Bíblia, na formação. Enfim, nós temos ligação com todos eles, o João Luiz aqui de Piranga, o Lucas Muniz, que está em Guaraciaba, todos agora são 4 padres. E eles escolheram como tema da sua ordenação exatamente essa frase que está aqui no primeiro versículo do Evangelho de hoje: permanecei no meu amor. Não sei se vocês prestaram atenção quantas vezes apareceu esse verbo permanecer, permanecei, para que permaneceres, várias vezes Jesus usa essa expressão. Significa o quê? Vivermos na comunhão com Deus, não só num momento nós confessarmos que Jesus é o Senhor, mas permanecermos numa relação de amor, de proximidade com Ele, de amizade. Nós não somos uma espécie assim de empregados que estamos só obedecendo às ordens do patrão. Não é que a relação de patrão e empregado tenha que ser ruim, não. Pode ser muito boa até. Mas nós não somos funcionários. Jesus nos convida, Ele diz: já não vos chamo de servos, vos chamo de amigos. Ele quer estabelecer uma relação diferente conosco.
conosco, né? Ele não quer que nós busquemos a Ele, ao Pai, simplesmente como uma espécie assim de quebra-galho, né? Às vezes o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento equivocado, porque a gente pensa que Deus é uma espécie assim de patrão severo, que está nos vigiando, pronto para nos julgar, nos punir, né? Não. O que os textos de hoje, a Sagrada Escritura como um todo, mas especialmente os textos de hoje mostram, é um Deus amoroso, que quer que nós permaneçamos no seu amor, na sua amizade. E a primeira fala de Jesus é justamente nos remeter ao Pai, como fonte de todo amor. E repito algo que eu já tive a oportunidade de sublinhar aqui algumas vezes, e peço agora a ajuda da Pascom. Vejam aqui esse painel que nós temos, né, na nossa igreja. Ali no alto, nós temos aquela mão que aponta para Jesus. Uma vez eu já contei, uma criança me perguntou, de quem é aquela mão ali? É a mão que simboliza o Pai, é a mão do Pai. O Pai enviou Jesus, né? Jesus é o enviado do Pai. Deus não pode ser visto, tocado. A Deus ninguém jamais viu. O Filho unigênito nos deu a conhecer. Então, olhando para Jesus, nós sabemos quem é Deus. Nós não adquirimos o nosso conceito de Deus a partir de uma especulação que nós fazemos, por mais bela que pudesse ser, mas é através da contemplação do mistério da encarnação, da vida, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Está ali o enviado do Pai, Jesus, e que tem na mão um livro escrito Eu estou convosco, né? E ali perto o símbolo do Espírito Santo. Então nós somos envolvidos nesse amor trinitário. Então por isso Jesus vai dizer, como o Pai me enviou, aquela mão ali em cima de Jesus está mostrando, o Pai o enviou, como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Ou seja, Jesus está dizendo, a mesma relação de comunhão, de amor, que existe entre o Pai e o Filho deve nos alcançar. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Estão vendo? A palavra toda hora aparecendo, permanecei, permaneço, né? Olha, então esse estar na comunhão com Deus não é só um sentimento de amor ou uma declaração romântica. Tem algo de muito concreto que se traduz na nossa existência na observância dos mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então amor, na perspectiva cristã, é vida. É uma vida que se transforma em serviço. É uma vida que se transforma em missão. Não é só uma declaração de amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Vejam a face do nosso Deus. É um Deus que quer nos ver alegres. Deus não nos quer tristes. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Deus quer nos ver numa alegria plena. É um Deus bondoso, é um Deus amoroso, e é muito importante perceber isso para que nós sejamos realmente missionários do Evangelho da alegria e da misericórdia. Já dizia outros santos, e o Papa Francisco mais recentemente, um santo triste é um triste santo, né? Nós temos que comunicar ao mundo um evangelho. O evangelho é boa notícia, notícia da alegria, tanto que o primeiro documento programático, não o primeiro, mas que o Papa Francisco dirigiu a toda a igreja, é a exortação apostólica Evangelii Gaudium, né? A alegria do evangelho, a alegria da boa nova. Então eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena.
Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, primeiro ele apontou para o Pai, a fonte de todo o amor, e disse que era esse amor que circula entre o Pai e ele deve chegar a nós. Agora ele está dizendo: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ele é a medida do amor. Como é que ele nos amou? Ele vai dizer logo no versículo seguinte: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Quer dizer, ele está nos entregando tudo. Ele não falou: eu vos dei a conhecer um pouco do que eu ouvi do meu Pai. Eu vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi do meu Pai. Por que ele pode falar isso tudo? Porque o Pai nos deu quem? O seu Filho unigênito. Não é assim que nós lemos no Evangelho de João? A Deus ninguém jamais viu. João capítulo 1, versículo 18. O Filho unigênito, único, nos deu a conhecer. Então em Jesus nós temos tudo. É como ele disse também a Filipe, num discurso de despedida, quando Filipe diz assim no capítulo 14: Pai, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, vocês não perceberam? Quem me vê, vê o Pai. Jesus é o rosto de Deus. Então Jesus nos dá a conhecer tudo o que ele ouviu do Pai, porque ele é a palavra do Pai. Então tudo que Jesus faz, tudo que Jesus diz, seus gestos, suas palavras, é revelação do rosto de Deus. Olhando para Jesus, a gente pode ver Deus. E ele nos diz então: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Foi o que ele fez, está ali, a cruz, né, junto do nosso altar. Ele deu a vida. Então não é um amor romântico, mas é um amor que gasta a vida. E por isso eu falei que é feliz a coincidência. Por isso, bom Jesus, e por isso, Dia das Mães também é coincidência feliz. Por quê? Porque no plano humano, eu acho que o amor mais forte que a gente consegue apontar na nossa história é o amor da mãe pelo filho. Tem até um trecho lá do Antigo Testamento, do profeta Isaías, que diz assim: poderia uma mulher esquecer o filhinho que gerou? Ainda que isso acontecesse, eu não te esqueceria jamais. Quer dizer, pode uma mulher esquecer o seu filho? É muito difícil, pode acontecer, mas é um caso raro, né? Pode uma mulher esquecer o filhinho que gerou? A mãe esqueceu o seu filhinho? Ainda que isso acontecesse, eu não te esqueceria. O amor de Deus é maior do que o amor de mãe pelo filho. O amor de mãe pelo filho é reflexo do amor de Deus pela humanidade, mas o amor de Deus pela humanidade é maior, né? Então, mas é um bom exemplo esse amor da mãe, né? Se a mãe tem tanta capacidade de se desvelar pelos filhos, e agora, por exemplo, nessa pandemia, não nós que estamos aqui, porque todo mundo que está aqui, não tem ninguém aqui, pelo menos aqui agora nessa igreja, passando fome, mas tem gente por aí passando dificuldade. E uma mãe, ela é capaz, se não tem comida para ela e para os filhos, ela é capaz de ficar sem comer e dar para o filho aquela comida, ela passa para o filho e não vai reclamar porque o filho comeu. Vai ficar triste, é claro. Ela não sente fome? Claro que ela sente fome. Mas ela não vai ficar triste porque o filho comeu, porque ela não tinha mais. Então vejam, o amor de mãe é algo realmente impressionante, né? Mas é só um pálido reflexo do amor de Deus pela humanidade. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Eu não posso me estender muito, mas amor maior quer dizer que tem amor menor, né? Sabe qual que é o amor menor? É o amor interesseiro, que é muito comum no nosso meio. E se a gente for examinar um pouquinho, nós todos temos alguns amores interesseiros. A gente faz alguma coisa esperando outra em troca, não é? A gente faz alguma coisa esperando outra em troca. O desejo do amor é ser amado por aquela pessoa que ele ama. Nosso amor é sempre interesseiro. Mas o amor de Deus é diferente.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida por nós, não porque nós éramos bons, não porque nós merecêssemos. Nós até gritávamos, aqueles que estavam lá naquele tempo, e sei lá, se algum de nós estivesse lá, você não teria gritado também: crucifica-o, crucifica-o, né? Jesus deu a vida por eles e diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele estava dando a vida por aqueles que estavam insultando, maltratando. Então, é um amor desinteressado, é um amor gratuito que quer salvar, perdoar. Eles não sabem o que fazem. Ele dá a vida por todos e tudo está consumado. Tendo amado seus, amou-os até o fim, como vai dizer São João no capítulo 13 do seu Evangelho. Então, nós vemos esse amor aqui. E aí diz Jesus depois: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. De novo volta o verbo. Vejam bem, não fomos nós que estamos aqui na missa, não foi porque nós quisemos, ou que estão assistindo em casa. Não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi. É Deus que toma a iniciativa, é Ele que nos atrai, é Ele que nos cativa. Então é um privilégio estarmos aqui participando da Santa Missa. Para mim é um privilégio, a quarta que celebro hoje é um privilégio, mas foi Ele que nos atraiu, é Ele que nos cativa. Fui eu que vos escolhi. Mas para quê? Para a gente ficar com Ele só aqui numa boa? Não. E vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, Ele nos ama, nos escolheu, nos designou para a gente ir para a missão e para o serviço. Liguem com o Evangelho do domingo passado, da videira, dos ramos, para produzir frutos, frutos de paz, de justiça, de bondade, de verdade. Então é para a missão, para o serviço, e o vosso fruto permaneça. Então nós somos discípulos dele, não é só a hora que a gente está aqui na missa, na liturgia, na festa, no jubileu. Não, é no dia a dia, é na casa, é na família, é no trabalho, é no lazer, é na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença, né? Permanecer unido ao Senhor em qualquer situação e produzir fruto em qualquer situação, não só no êxito, não só na saúde, na alegria, no júbilo, mas também naqueles momentos mais difíceis da provação, da tribulação, da doença, da enfermidade, da dor e da morte. Permanecer. E aí a gente vê que tudo se transforma porque o Senhor está conosco. E então ele diz assim: então, quem estiver fazendo isso, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Estão vendo como esse amar uns aos outros, tudo é falando do amor. Como Jesus amou, é um amor diferente, é um amor de permanência, de estar sempre em diálogo e em comunhão com o Senhor. A segunda leitura vai na mesma direção, primeira carta de São João, e aqui nós encontramos a definição mais alta, mais bela de toda a Sagrada Escritura sobre Deus. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Às vezes nós pensamos que o amor é nosso. Nós não entendemos de amor, não. É Deus que nos amou primeiro. Amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Aí está a definição mais alta. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, e depois no versículo 16 também. Deus é amor, mas não a partir de uma especulação, a partir de uma experiência, olhando para Jesus, o mistério da sua vida, paixão, morte e ressurreição, ele pôde dizer: Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, está lá de novo a mão do Pai, lá, né? Enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos a vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou e enviou o Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Estão vendo a harmonia entre a segunda leitura e o Evangelho? É tudo a temática do amor revelado através da vida de Jesus. Assim como cada um de nós, Dia das Mães, não é?
Eu já disse isso outro dia, disse também para crianças, correndo risco, que quando a gente brinca com criança assim, a criança é muito espontânea, não sabe o que vai dizer, né? Então, por exemplo, eu dizia para as crianças, vocês já viram algum animal sorrir? Né? Eu queria dizer, é só o ser humano que sorri. Aí aparece alguma criança que vai dizer, não, meu cachorro, né? Meu gato. Bom, mas aí, aqui a missa não é de crianças, né? Embora tenha alguma criança aqui. Mas o ser humano é o único que sorri. Por que nós sorrimos? Como é que nós aprendemos a sorrir? Em geral, foi com a nossa mãe. Em geral, foi com a nossa mãe. Ou quem fez o papel de mãe. Às vezes, tem um caso que não foi mãe. Alguém sorriu para nós primeiro. O ser humano é o único que sorri. Agora a gente não vê que estamos todos de máscara. A gente tem que ver o sorriso dos outros, às vezes, nos olhos, né? Mas alguém sorriu para nós primeiro. Em geral, foi a nossa mãe. Ali mexendo com a gente, brincando, arrumando. Ela sorriu com uma expressão de carinho e a criança, então, responde com um sorriso também, né? Porque percebeu que aquilo é ternura, é carinho, é amor, né? Aprendemos a sorrir. O sorriso é só um reflexo. Não somos nós que amamos a Deus, foi Ele que amou primeiro, Ele que sorriu primeiro para nós, né? E só quem experimenta esse sorriso de Deus, esse amor de Deus, é que é capaz também de amar. Só conhece a Deus aquele que ama, nasceu de Deus. Na primeira leitura, Pedro mostra isso também, que isso teve uma aplicação muito concreta. Pedro foi à casa de Cornélio, um pagão. Os judeus não iam à casa do pagão, muito menos tomar refeição com ele, ser hospedado por ele. Mas Pedro foi, sem medo, né? Porque o Espírito Santo o conduziu. O Espírito Santo, gente, derruba as barreiras, né? Pentecostes, nós caminhamos para Pentecostes. O Espírito Santo vai nos levar à verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. Nós somos uma igreja que não é um gueto fechado, mas é uma igreja, como diz o Papa Francisco, em saída missionária. Uma igreja que vai ao encontro do outro, do diferente. Então, o Espírito Santo impeliu Pedro a ir à casa de Cornélio. E quando Pedro vai chegando, Cornélio se prostra. Ouviram a primeira leitura? Cai aos pés de Pedro, porque ele sabia que Pedro era alguém próximo de Jesus. Pedro falou, levante, eu sou apenas um homem. E começou a dizer, eu sei que Deus não faz distinção de pessoas, mas Ele lhe agrada todo aquele de qualquer nação que pratique a justiça. E quando Pedro estava falando e anunciando o Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Vocês estão vendo que nessa primeira leitura a iniciativa é toda de Deus. É o Espírito Santo que leva Pedro, é o Espírito Santo que move Cornélio, é o Espírito Santo que desce sobre a casa de Cornélio. E aí Pedro, diante disso, pode batizar, pode dar a água do batismo. Como é que eu vou negar a água do batismo àqueles a quem o Espírito Santo entrou na vida deles, assim como a nós? Estão vendo a verdadeira liberdade dos filhos de Deus? Estão vendo a igreja em saída, a igreja missionária, a igreja da fraternidade, a igreja do diálogo? Então, meus queridos irmãos, é porque Deus é amor, é que nós também devemos ser os embaixadores do amor e da misericórdia de Deus na missão e no serviço. Que Deus nos fortaleça, que nós também sejamos dóceis ao Espírito Santo nesses tempos em que vivemos. Que nossas mães possam ser fortalecidas por Deus, realmente embaixadoras da bondade, do amor, da ternura de Deus em nosso meio. Que aquelas que já faleceram possam encontrar de Deus o perdão pelas suas limitações, só Deus é perfeito, e a recompensa pelo bem que nos fizeram. E que as que estão neste mundo, na missão, possam ser realmente portadoras da paz e do bem. Que toda a nossa comunidade, movida pelo Espírito Santo, proclame: Deus é amor, Ele nos promove a verdadeira fraternidade e o diálogo da paz, da justiça e do bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.